Olá, como vocês estão? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre algumas ideias de adaptação e de como você se sentir melhor num processo de mudança e de transição, seja ele de cidade, estado ou país. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns livros que eu li, que eu super indico e que me fizeram muito bem. E eu creio que seja um hábito que você pode acrescentar, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e que vai te acrescentar muito valor. Um dos livros que eu indico é esse daqui, Ikigai, o segredo japonês para uma vida mais longa e feliz. Este livro, ele mostra sobre como a gente precisa, na vida, termos um foco, na verdade, sabe? O nosso Ikigai. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre a importância de nós termos algo que nos motive a viver, sabe? Algo que nos motive a conquistar, a superar os obstáculos, algo que nos motive a avançar. E o seu Ikigai pode ser, sei lá, brincar com seus netos. O seu Ikigai pode ser o esporte que você pratica e uma realização dentro desse esporte. O seu Ikigai pode ser algo tão simples a coisas mais complexas. Vale a pena para você entender mais sobre isso. Esse é do Ken Moji e é um livro curto, de uma leitura simples, uma leitura rápida, mas que com certeza vai mudar o seu mindset. Aqui ele fala sobre ele já começa, na verdade, o livro falando dos 5 pilares do Ikigai, que eu vou ler aqui para vocês. Pilar 1, começar pelas pequenas coisas. 2, libertar-se. 3, harmonia e sustentabilidade. 4, a alegria das pequenas coisas, as celebrações diárias. 5, viver o aqui e agora. Outro livro muito bom que eu quero indicar para vocês é esse do Luciano Subirá, Como Flechas. Se você é mãe, se você quer aprender a preparar e projetar os teus filhos para um propósito divino, este é um livro que vale muito a pena, vai te dar muitas ferramentas e vai fundamentar muito a tua maternidade, a paternidade também, porque é escrito pelo Luciano e pela Kelly Subirá, um casal, e que vai mostrar como que eles, na prática, aplicaram, né, os conhecimentos bíblicos para que construíssem uma família saudável e uma família com propósito, né, que lança os filhos como flecha para irem além, para irem longe. Quando você lança uma flecha, você não lança, né, o arqueiro não lança uma flecha para cair a poucos metros de distância. Ele lança a flecha para ela ir muito além, para ela ir a uma distância longa, considerável. Então, aliás, a expectativa é essa, que nós estejamos preparados como bons arqueiros, como pais, bons pais, para que a gente puxe pelos nossos filhos e os lancem para viver o propósito que Deus tem para eles. Esse é um livro que eu também super recomendo. Esse, gente, maravilhoso. Para quem está passando por um processo de transição, de mudança e que precisa se adaptar, né, a novos cenários, mas assim, em todos os aspectos na vida, esse livro nos cabe. Mas para mim foi muito especial também a leitura desse livro. Eu ainda estou lendo, confesso que ainda não concluí, mas assim, é um livro maravilhoso que já vale a minha indicação, que é Hábitos Atômicos, né, do James Clear, que é um livro super prático, assim, de ler, de você, apesar do tema ser até técnico, né, ser um tema científico e tudo, mas
É muito gostosa a leitura, é muito boa, sabe? A leitura dele. E mostra como que pequenas mudanças, elas geram grandes resultados. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer mudanças muito grandes na vida para a gente obter, né, sucesso. E na verdade o livro nos mostra que não, que pequenos hábitos vão começar a fazer grandes diferenças na nossa vida. E a gente não tem como viver algo novo fazendo coisas velhas. Isso é já uma máxima, né? A gente precisa, se a gente quer conquistar e viver novos patamares na vida, a gente precisa ter mudanças que estejam adequadas a esse novo patamar ou essa nova vida que nós queremos ter. Não dá pra gente querer ter uma vida saudável, por exemplo, vivendo e praticando hábitos não saudáveis. Então isso é muito óbvio. A gente vai colher aquilo que a gente planta em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Esse livro pode ser que mude a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de pensar a respeito de alguns hábitos, e ele mostra como a gente consegue fazer. Porque não é fácil mudar um hábito, né? Não é fácil. Você que gosta de acordar tarde, não é fácil você ter que acordar cedo, né? E ter, por exemplo, que trabalhar, estudar e acordar muito cedo. Mas como que você faz para que isso se torne um hábito prazeroso na sua vida? Ou como que você faz para que a sua mente entenda que você agora precisa ter uma nova atividade e torná-la um hábito? É maravilhoso, eu acho que é um livro muito bom, que você pode agregar, sim, muito conhecimento através dele. Fica aqui a minha indicação. Um livro que eu conheci aqui, né, numa livraria aqui de Portugal, onde eu moro, né, eu não conhecia esse autor, eu não tinha visto nenhuma indicação deste livro. Fui pelo que eu vi na capa, pelo tema. Pra falar a verdade, eu fui muito pelo tema, tinha muito a ver com momentos da minha vida que eu tava vivendo, e me atraiu, né, na prateleira esse tema, e eu comprei o livro, e gente, uma leitura tão fácil, tão prazerosa, a forma que ele escreve, parece que você tá trocando ideia, parece que você tá ali sentada numa mesa, conversando, num café, conversando com o autor. Como eu me identifiquei com várias coisas que ele escreveu nesse livro, foi um livro que eu posso dizer que foi libertador também para mim, no momento emocional que eu estava vivendo, que eu estava superando, que eu estava passando, e eu quero indicá-lo para vocês, que é um livro do Manuel Clemente, é um português. Ele é autor do best-seller Não Forces, A Vida Flui, que eu ainda não li, mas quero. Mas esse é Nunca Fiques Onde Já Não Estás. Eu indico. Principalmente se você está vivendo esse momento desse tema. Nunca fique onde já não estás, onde você já não pertence. E o livro fala coisas, assim, muito bacanas, muito bonitas, tem temas, assim, que são muito cotidianos. O livro trata de temas, assim, bem cotidianos, bem da nossa vida mesmo, na ótica do autor. Quando tem muito da ótica do autor, é claro que tem uma coisa ou outra que a gente, por filosofia, ideologia, ou, sei lá, a gente possa até discordar. Mas faz muito sentido o olhar do autor, a maneira como ele escreveu, construiu essa obra. E quero deixar como indicação para vocês. Agora, para encerrar esse vídeo, queria também pedir uma licencinha. Quem sou eu na fila do pão, né? Diante de todas essas obras que eu apresentei para vocês. Mas eu queria também deixar a indicação do meu livro, pela Amazon, Inteligência Emocional, que foi o primeiro livro que eu escrevi, foi um livro que eu gerei, e eu gerei assim no momento em que eu estava realmente sendo confrontada nas minhas emoções, em que eu estava passando por um processo realmente de ansiedade, e esse livro, no contexto de tudo aquilo que eu já estudei sobre o tema, de tudo aquilo que eu construí de trabalhos,
de apresentações em faculdade sobre o tema, e que eu fui desenvolvendo. Eu não sou psicóloga, eu não sou dessa área, né? Eu sou da área administrativa, mas tem muito a ver com a aplicação do tema na minha carreira, teve muito a ver dos 10 anos em que eu fui secretária executiva, que trabalhei com diretorias, então teve muito a ver na formação de pessoas, no desenvolvimento, nos treinamentos de equipes e que por algumas empresas por onde eu passei. E também nesse processo de mudança que eu recentemente vivi, né, de mudança de país e tudo mais, porque você tem que se desapegar, você passa por um processo de rompimento, de distanciamento, de trabalhar com as suas emoções, né, com os altos e baixos das suas emoções, da saudade, enfim. Foi nesse cenário que esse livro nasceu, e é um livro bem importante para mim. É um livro curtinho, é um livro que você compra na Amazon com um preço muito acessível. Se você quiser adquirir esse livro, é só você entrar na Amazon e escrever Inteligência Emocional Lidiane Merkel, que já vai aparecer para você esse livro. É um tema construído com muitos referenciais, material que eu já li de pessoas que aí sim são doutoras da área, são especialistas da área, mas que eu coloco a minha visão e neste caso, como que foi a aplicação dele nesse cenário que eu contei para vocês, e como que foi a aplicação dele dentro dos 3 pilares que eu acredito, na conexão de mente, alma e espírito. Precisa ter esse equilíbrio, nossa mente, nossa alma, emoções e espírito, né? Nossa vida espiritual, que nos ajuda a ter uma vida muito mais equilibrada com inteligência emocional. Inteligência emocional é tudo, e no cenário que nós estamos vivendo neste século, muito necessário. Então, fica a minha indicação também, minha auto-indicação, se você me permite, juntamente com todos aqueles livros de autores feras que eu acabei de apresentar para vocês. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa nos comentários para eu saber qual desses livros que você já leu e o que você achou, e se tem outros livros que você quer me indicar também, porque eu vou adorar receber a tua indicação e começar a ler outros bons livros. Inclua este hábito bom na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.